Bom, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um módulo dos cursos de capacitação promovidos pelo Núcleo de Educação Permanente do Hospital Alfredo Gugel, né? Aqui em parceria com a CESAP RN. Eu sou o Lucianildo Salles, sou enfermeiro aí do hospital, sou professor aqui em Campina Grande e hoje nós vamos iniciar mais uma temática de discussão para a nossa prática clínica, que é o módulo de gasometria arterial, leitura e interpretação elementar para a prática clínica, né? É um curso, a gente vai ter uma aula aqui de 1 hora de duração, tá? E é um curso que a gente vai tentar entender um pouquinho como é que a gasometria arterial se processa no dia a dia da nossa assistência, como é que ela é importante, até porque quem é da terapia intensiva já faz isso com mais rotina, né? Mas em outros setores a gente vê que há uma necessidade, só que muitas vezes o enfermeiro ou outros membros da equipe, quando precisam se submeter ao procedimento de gasometria, seja para fazer ou para interpretar, tem uma dificuldade, tá? Então, logo eu quero fazer uma capacitação direcionada, acertada, para que vocês tenham aí esse aperfeiçoamento na assistência e no currículo de vocês, tá? Então, mais uma vez, meu nome é Lucenildo, para quem não me conhece, eu sou enfermeiro, atuo aí no bloco cirúrgico do Hospital Alfredo Gurgel, tá? Sou servidor público aqui na Paraíba também, da Fundação PB Saúde, e sou professor adjunto da graduação de enfermagem aqui, tá? E hoje nós vamos conversar sobre gasometria arterial, certo? Gasometria, pessoal, é um exame laboratorial, faz parte dos exames laboratoriais, e ela visa verificar justamente dois parâmetros principais: a quantidade de gases que existe no sangue e a quantidade de eletrólitos e outros componentes químicos, certo? Quando a gente fala em gasometria, a gente tem dois tipos de gasometria, tá? A gente tem a gasometria arterial, que é a mais comum, que é a que a gente usa no dia a dia, tá? Que é feita com a amostra de sangue arterial coletada através de uma artéria, tá? E a gasometria venosa, certo? Qual seria a diferença e por que a arterial é tão mais usada, né? A gasometria arterial e venosa tem suas diferenças quando se fala na concentração de gases. Então, o sangue arterial, vamos relembrar da fisiologia, é um sangue que vai carregado com mais oxigênio, né, na circulação, e ele volta com menos oxigênio e mais gás carbônico, que é o sangue venoso, né? Então, essa diferença dos gases faz com que o sangue arterial seja ainda mais interessante para avaliação em gasometria. Quando eu quero parâmetros simples, como pH e outros parâmetros que a gente vai ver daqui a pouco, às vezes a gasometria venosa é suficiente. Mas, na maior parte dos casos, a gasometria arterial acaba sendo a principal estratégia que a gente tem para verificar os gases e a quantidade de componentes e eletrólitos que se processam no organismo daquele paciente. Nas UTIs, nas emergências, em situações delicadas, é muito usado. Para paciente que está em VMI, né, em ventilação mecânica, é praticamente obrigatório, porque a gente precisa fazer ajuste de parâmetro ventilatório. Você vai ver ali, por exemplo, quantidade de oxigênio no sangue arterial, quantidade de gás carbônico no sangue arterial, níveis de bicarbonato no sangue arterial. Então, tudo isso vai nortear as nossas condutas no dia a dia para saber como é que vai ajustar os parâmetros para aquele paciente. Por exemplo, você percebeu que na gasometria arterial a gente tem ali um PO2 acima do limite, então significa que o paciente está recebendo mais oxigênio do que deveria. Então vamos fazer esse ajuste perante ao colega fisioterapeuta junto com ele, né? Você percebeu que o paciente ali está com um excesso de bicarbonato, então vamos ver ali com o nefro qual é a conta que vai ser tomada, com o clínico, se vai dialisar, enfim, né? Vai servir ali para nortear as nossas condutas, tá? Quando a gente fala em gasometria, a gente tem dois componentes que fazem todo o trabalho acontecer quando se fala em interpretação, tá? E vocês vão me ouvir muito falar desse termo, que é o componente metabólico, tá? E o componente respiratório. Vamos foca aqui na minha fala e esquece um pouquinho o slide. O nosso sangue, assim como todo líquido que existe na natureza, ele possui um nível de acidez próprio. Tá? Então, se você pegar um copo de água, a água tem um nível de acidez próprio. Se você pegar uma xícara de café, o café tem uma acidez própria. E o nosso sangue, ele também possui um nível de acidez próprio, né? Esse nível de acidez é justamente mantido em equilíbrio para preservar o quê? Vasos sanguíneos, órgãos e a homeostasia, o equilíbrio orgânico do paciente, tá? Para que esse sangue se mantenha num nível de acidez compatível com a vida, dois sistemas do nosso corpo vão entrar em ação para que isso se mantenha em equilíbrio. E isso é o que a gente chama de equilíbrio ácido-básico. São dois sistemas que vão atuar em conjunto para que o sangue se mantenha o mais dentro do limite da normalidade possível.
certo? Esses dois sistemas estão representados aqui na tela. Um deles é o sistema respiratório e o outro é o sistema renal. O sistema respiratório, ele vai fazer o controle de uma molécula chamada de dióxido de carbono. É o famoso gás carbônico que a gente exala na expiração, tá certo? E o sistema renal, por sua vez, ele é chamado de via metabólica e ele vai fazer o controle de várias substâncias, mas prioritariamente de uma substância chamada de bicarbonato, né? Que é representado aqui pelo HCO3, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso sangue possui um nível de acidez próprio graças à interação entre gás carbônico e bicarbonato. É o tempo todo os níveis de gás carbônico e bicarbonato oscilando que vão juntos garantir um equilíbrio padrão nesse nível de acidez do sangue, mantendo o sangue arterial compatível com a vida, tá? Então vamos pensar no seguinte: se esse gás carbônico sobe para além do normal, vamos já entender qual é o normal, tá? Mas se esse gás carbônico sobe para além do normal, nós vamos ter um desequilíbrio. Se esse gás carbônico cai para abaixo do normal, nós vamos ter outro desequilíbrio. Se esse bicarbonato, por alguma falha renal, sobe para além do normal, nós vamos ter um desequilíbrio. Se esse bicarbonato cai para abaixo do normal, nós vamos ter outro desequilíbrio. Então é essa interação entre esses dois componentes em que vamos ter esse equilíbrio aí bem fechado, tá certo? Então, vamos aqui, fazendo esse apanhado geral, né? Vamos aqui entrar nos pormenores da gasometria, tá? Então, vai servir para quê? Né? É obtida para avaliar a adequação da oxigenação e ventilação, então permite que a gente ajuste parâmetros ventilatórios, tá? Permite também a avaliação do estado ácido básico, porque a gente avalia os componentes respiratórios, que é o gás carbônico, e o não respiratório, que a gente chama de metabólico, que é o HCO3, o bicarbonato, tá? Monitorar a eficácia terapêutica e titular taxas de fluxo de oxigênio adequadas, tá? O paciente em ventilação mecânica, ele precisa de gasometria, né? Normalmente a gente faz ou gasometria mediante prescrição diária. Alguns pacientes, a depender da condição clínica, podem ter gasometria seriada, tá? Então a gente pode fazer gasometria ali de hora em hora, de 2 em 2 horas, né? A gasometria também se torna um aliado para avaliar outros parâmetros que não sejam somente gás carbônico e bicarbonato. Se eu quiser avaliar sódio, potássio, outros eletrólitos, eu consigo ver também pela gasometria. E é um sangue arterial, então é um sangue que tem uma taxa de fidedignidade, de confiança muito superior ao sangue venoso. Tá certo? No caso de pacientes em pré-operatório ou transoperatório, a gente também faz gasometria no decorrer do processo cirúrgico para avaliar a resposta que o paciente está tendo ao estresse do transoperatório, ou ao uso dos anestésicos, ou à ventilação mecânica que foi instituída, né? Então é bem comum a gente fazer nessas situações aí, tá certo? Então, o sangue arterial acaba sendo a melhor amostra, tá? O sangue venoso, ele acaba sendo uma amostra optável, sim, mas por ser um sangue com uma quantidade inferior de alguns gases e eletrólitos, acaba sendo não tão interessante para outras análises, né? Há um consenso literário que o sangue arterial ele fornece, por ser um sangue mais homogêneo, ele consegue me fornecer informações globais do corpo inteiro, quando o sangue venoso ele tem a capacidade de me fornecer apenas informações sobre aquele membro de onde ele foi coletado. Então, ele indica um grau de normalidade da região onde foi coletado, tá certo? E aí a gente acaba preferenciando mesmo o sangue arterial, tá? Esse material eu posso disponibilizar para vocês tranquilamente, tá certo? Vou deixar o link aqui abaixo no Drive. Vocês podem baixar esse PDF e fazer uma leitura, quando quiserem, uma leitura mais aprofundada e uma reflexão maior acerca disso, tá? É, Passando para a questão legal, né, nós temos que o enfermeiro é o profissional habilitado para a coleta de gasometria arterial dentro da equipe de enfermagem, tá? Significa dizer que fora da equipe de enfermagem o médico também pode fazer, mas dentro da equipe de enfermagem é privativo do enfermeiro, tá? É importante salientar que o fato do enfermeiro do técnico de enfermagem ser enfermeiro não o habilita para isso, tá? Eu já vi situações, né, bem pontuais
em que alguns técnicos de enfermagem, por serem enfermeiros, acabam coletando gasometria e aí não têm os cuidados adequados, né? E acaba aí levando alguns danos aos pacientes, né? Como extravasamento de sangue, hematoma, flebite, tá? Então, tem que ter esse senso e tem que ter essa atuação incisiva do enfermeiro, tá? Não quer dizer que o técnico não seja capaz, mas dentro da equipe, cada um desempenha a sua função. Dentro da equipe de enfermagem, quem vai fazer realmente é o enfermeiro, tá certo? Porque a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção com relação aos cuidados pós-coleta de gasometria. Porque lembra, você está funcionando uma artéria, tá? E a artéria, ela pulsa, ela jorra sangue. Então a chance de você fazer evento tromboembólico, você fazer flebite, hemorragia, extravasar o sangue é muito grande, tá? Então a gente evita delegar essa função para outras pessoas que ainda não tenham esse raciocínio formado ou que não tenham a devida aptidão técnico-científica para isso. Tá certo? Então, vamos aos detalhes da gasometria arterial, da amostra da gasometria, né? Quanto se coleta? Pessoal, os gasômetros, a maior parte dos gasômetros vai usar ali em torno de 0,2 a 0,4 ml de sangue, tá? Então, significa dizer que isso, entre as marcas, né? Tem várias marcas de gasômetro. Isso significa dizer que não adianta coletar mais do que 1 ou 2 ml de sangue, tá? A literatura traz para a gente até 3 ml, né? O correto é a gente coletar 1 ml é mais que suficiente, tá? Porque se, por exemplo, você rodou a primeira vez e teve algum erro na análise e pedir para aspirar novamente a amostra, você tem uma amostra de reserva na própria seringa. Então, 1 ml geralmente é mais que suficiente, tá? A amostra vai ser coletada, certo? E vai ser rodada imediatamente após a coleta. Quanto mais rapidamente for analisada, melhor. Isso porque o sangue arterial é um sangue vivo. Então, o tempo todo ali está sendo consumido oxigênio, glicose. Do momento que você coleta o sangue arterial até você rodar, aquele sangue está sendo consumido pelos próprios componentes hematimétricos. Então, o nível de glicose vai diminuir, o nível de oxigênio vai diminuir, e aí quando você leva muito tempo para analisar, o resultado que você pega é um resultado não compatível com a realidade. Então, o ideal é o seguinte: coletou, mantenha a amostra em temperatura ambiente até 30 minutos após a coleta e rodar, tá certo? Então, coletou, rodou, certo? Amostras que foram coletadas há mais de 3 horas não devem ser mais utilizadas, porque já não tem os parâmetros fidedignos para análise, tá certo? Com relação à temperatura de transporte, né, se precisar transportar para rodar essa gasometria em outro serviço de saúde, não é o nosso caso, porque a gente tem gasômetro disponível, né, tem dois setores com gasômetro disponível, né, geralmente eles funcionam, sempre estão em funcionamento, né, mas se precisar, a gente tem ali a necessidade de refrigerar a amostra, não é congelar, não se congela sangue arterial, tá? Para gasometria, então, não se congela. Tá? Então, é refrigerar ali em gelox para manter uma temperatura de 18 e 24 graus e no máximo levar 2 horas para transportar e rodar. Mais do que isso também a amostra não é mais confiável, tá certo? Se por acaso, né, a gente precisar utilizar seringa heparinizada manualmente para coletar, nós temos um problema. Vamos falar sobre essa questão da seringa, tá? Para a gente coletar a gasometria arterial, nós precisamos de uma seringa heparinizada, tá? A heparina, pessoal, vai ser uma substância anticoagulante que vai dificultar, né, retardar o processo de coagulação, porque se essa amostra, a depender da condição clínica e laboratorial do paciente, coagular antes do previsto, o gasômetro não vai conseguir fazer a leitura, ou a gente pode até, inclusive, causar danos à máquina, tá? Tanto é que a gente orienta que quando vocês forem rodar a gasometria, a gente pega a seringazinha ali e faça, ó, não é agitar ela, não, pegar a seringa entre as mãos, entre a palma das mãos e rodar, né, girar, fazer essa fricção para homogeneizar a amostra, tá? Então, essas seringas para gasometria são seringas heparinizadas. A heparina é um anticoagulante que vai impedir que essa amostra coagule com facilidade. Sabendo que, mesmo a depender da condição clínica que o paciente apresente, essa amostra pode coagular muito rapidamente, mesmo numa seringa heparinizada, né? Mas aí veja, nós já temos essas seringas prontas nos serviços de saúde, tá? Porque a heparina que vem na seringa de gasometria é heparina de lítio, tá? Que é uma heparina que consegue preservar as características morfológicas da célula. Então, quanto mais preservada as características morfofisiológicas das células sanguíneas, melhor é para a nossa análise, tá? Então, o ideal é que a gente use essa seringa. O que é que a gente pode ver em algumas práticas? É que
Quando o serviço de saúde não tem essa seringa com heparina de lítio, que é a mais comum, né, o pessoal pega uma seringa de 1 ml convencional, pega a heparina sódica, aspira a heparina, enche a seringa, vocês vão reconhecer isso aí, que certamente alguém já fez em algum momento, né? Aspira a heparina para a seringa e devolve a heparina no frasco, só para sujar ali a parede da seringa com heparina. E que tipo de heparina é essa? Heparina sódica. E aí sim a gente tem possíveis erros de leitura, né? Normalmente, se a gente tem ali, ficar um pouquinho a mais de heparina dentro da seringa, a gente vai ter alteração em alguns parâmetros, como a quantidade de bicarbonato, né? Parâmetro crucial para a interpretação. Então, o ideal mesmo é que a gente use a seringa já pronta, porque já vem com a heparina de lítio, né? E caso não tenha, é importante que a gente justifique para a equipe, ó, eu coletei, mas foi com a heparina sódica, tá? Então, considerar essa informação para a interpretação do resultado, tá certo? Então, só para ficar essa observação, normalmente, né, nos serviços de saúde, pelo menos aí no Valfredo Gugel, a gente nunca tem essa falta, né? Até então, na nossa realidade, eu sempre vejo essa seringa sendo usada, né? Mas em situações em que não há essa seringa, a gente tem essa possibilidade, sabendo que haverá alteração de resultado, tá bom? Onde coletar a gasometria, certo? A gente preferencialmente tem três lugares. A artéria radial, tá? A artéria braquial, que não vai ser a prioridade, ou por último a artéria femoral. Então eu deixei aqui em ordem de prioridade. Primeiro, sempre atentar na artéria radial, pessoal. Seringa de 1 ml, agulha 13 por 4,5 é a agulha de insulina. Mais do que isso, você transfixa a artéria, você faz uma perfuração maior do que deveria, você favorece o sangramento excessivo, tá? Então é sempre em artéria radial. Não há a possibilidade de coletar na artéria radial. Segunda opção, artéria braquial, tá? Por que a gente evita a braquial? Pelo calibre da braquial, a gente favorece a formação de trombo, tá? Então, por ter, não é que vai fazer, mas por ter uma associação maior com a formação de trombo, a braquial acaba sendo a segunda opção. E a femoral é a última das opções, porque além de ser mais invasiva, é um local que é mais profundo, a compressão dela, a gente vai precisar comprimir depois se coleta, né? É mais dificultosa. O paciente é uma região que tem pelo, que tem suor, então é uma região um pouco mais sensível, realmente opta-se por evitar, tá? Então a radial sempre vai ser a primeira escolha e a braquial sempre sendo a segunda. Claro que, se não houver possibilidade de coletar nessas, a gente vai seguir aí para femoral sem nenhum problema, tá? Preferencialmente a gente inicia do lado direito e posteriormente do lado esquerdo. Isso não é um consenso, não é uma regra, mas é algo que foi meio que instituído nas aulas que a gente faz quando se fala em gasometria ou punção arterial, né? Sempre iniciar pelo lado direito, né? Mas não tem uma. No caso dos acessos centrais, só uma observação importante, né? Preferencia-se do lado esquerdo, né? Mas no caso das punções arteriais, preferencia-se o lado direito e não há uma razão científica, pelo menos que eu conheça, com relação a isso. Beleza? Então, algumas observações aqui, ó. Gasometria arterial, a posição preferencial da seringa durante o transporte é a posição horizontal, isso visando melhorar a homogeneização da amostra, né? Antes da análise, já expliquei para vocês, a amostra deve ser homogeneizada por pelo menos 1 minuto, a gente não vai agitar a amostra, vai rolar a seringa entre as nossas mãos para que haja essa homogeneização. Tá certo? A heparina a gente tem que é a heparina de lítio, que é a heparina que vem na própria seringa, tá certo? A heparina sódica que a gente usa não é recomendada, tá certo? E a gente começa a ter alterações nos resultados, tá? Quando a gente roda a gasometria, né, normalmente o resultado vai ficar disponível para a gente ali em mais ou menos 60 a 90 segundos, a depender da marca de gasômetro, né? Antes da gente estar na interpretação propriamente dita, eu só queria trazer para vocês uma observação que essa eu acho que é a que precisa ficar na nossa cabeça, né? Porque a gente roda muito gasometria em pacientes de UTI, em pacientes de centro cirúrgico, que são pacientes que têm, muitas vezes, infecções associadas, né? E é bem comum que a gente encontre leucocitose na gasometria, né? Em outro momento, a gente vai ter uma aula só de interpretação de outros exames, hemograma, leucograma e coagulograma, tá? E o leucograma, que é a série branca do sangue, né, a parte branca do sangue,
representada pelos leucócitos totais e frações, né, e outras subdivisões, tendem a subir, né, e aí muitas vezes o que a gente encontra é que o paciente, na gasometria, pode apresentar uma leucocitose, mas não é um índice infeccioso. Então eu já queria que vocês ficassem atentos a isso aí, antes da gente entrar na interpretação propriamente dita, né, porque muitas vezes o estresse metabólico acaba consumindo, né, mais gases no sangue e uma série de reações químicas levam ao aumento de leucócitos, mas não quer dizer que o leucócito realmente subiu, mas o sangue se tornou um pouco mais concentrado, tá certo? Então, só para a gente ficar atento que a gasometria pode estar associada a uma leucocitose por uma situação infecciosa, mas também por um maior consumo dos gases do sangue, sendo um falso valor, tá? Então, para avaliar leucócitos na suspeita de leucocitose, acaba que o hemograma é mais interessante, mas a gente vai ver isso em outro momento, a gente vai ter um módulo só sobre hemograma, leucograma e coagulograma, a gente vai vendo, eu vou explicar isso com mais calma para vocês, só para a gente entender como é que isso se processa no dia a dia e essa diferença entre gasometria e leucocitose no hemograma e leucocitose na gasometria, tá certo? Aqui, só para vocês ficarem com esse conhecimento consolidado, eu deixei um slide mostrando a questão do uso da heparina líquida sódica na gasometria, tá? Quais são os impactos, além disso que eu já falei. Então, ó, diluição da amostra, resultando em valores incompatíveis, elevação dos níveis de sódio na amostra, aí você olha, o paciente está com uma hipernatremia. Não, é a heparina sódica que foi usada, né? Aumento da interferência na dosagem de cálcio, né? Formação de microcoágulos, e elevação da quantidade de heparina pode alterar o pH da amostra, deixando esse sangue mais ácido ou mais alcalino que o normal, tá certo? Com relação ao local da punção, nós já vimos que a artéria radial acaba sendo a artéria de escolha. É importante que antes de puncionar a artéria radial, a gente realize o teste de Allen. O teste de Allen, pessoal, para quem não lembra, é um teste que a gente faz para avaliar a circulação colateral da mão, tá? A gente tem as artérias radial e ulnar que vão perfundir a nossa mão, tá? Então, qual é o objetivo do teste de Allen? É verificar se em caso de colapso de uma artéria, a outra consegue dar conta de suprir a demanda de oxigênio e nutrientes para aquele órgão. Então, por exemplo, se eu faço a oclusão, né, o bloqueio da artéria radial e ulnar, se eu solto a ulnar, essa ulnar tem que ser suficiente para perfundir a minha mão em caso de um bloqueio da radial. Se eu solto a radial, a ulnar também tem que dar conta, tá? Então, o teste de Allen visa fazer o quê? A gente bloqueia as duas artérias, radial e ulnar do paciente ao mesmo tempo. Se for um paciente consciente e orientado, a gente pede para que ele abra e feche a mão 5 vezes e daí a gente solta a primeira artéria, ou a radial ou a ulnar, né? Quando a gente solta a artéria, esse sangue, a mão precisa voltar à cor normal o mais rapidamente possível, preferencialmente em menos de 3 segundos, para que a gente tenha a informação de que a artéria radial conseguiu perfundir aquele membro de forma satisfatória, tá? Se essa coloração não volta, se por acaso a artéria radial não conseguiu cumprir o seu papel, né, de perfundir a mão, é porque o teste de Allen não foi bem sucedido, a gente não pode coletar gasometria daquela região, tá? Então aqui nós temos na imagem ó, a oclusão da artéria radial e ulnar, tá certo? Ao mesmo tempo. Aqui, ó, na imagem B, as duas estão ocluídas. Na imagem C, foi liberado aqui o fluxo da artéria ulnar, tá? Então aqui a mão tem que ser rapidamente perfundida, certo? E aqui na figura D a gente tem a liberação do fluxo da artéria radial, perfeito? Então, ó, como eu já expliquei para vocês, aqui no slide deixei explicadinho para a leitura posterior, o teste de Allen é positivo, ou seja, é um teste normal, quando a coloração retorna rapidamente, indicando que houve uma circulação colateral adequada, ou seja, a artéria que foi desobstruída conseguiu dar conta de irrigar toda a mão. Perfeito? E a gente tem aí essa satisfatoriedade. Claro que aqui essa imagem, né, eu dei uma alterada, né, do ponto de vista computacional, só para vocês verem com mais clareza, né? Não fica tão evidente assim, né? Mas só para vocês verem como é que essa mão se processaria. Aqui a mão pálida, né? Na oclusão arterial e a mão vermelhinha já bem perfundida quando a gente solta o fluxo sanguíneo, tá certo?
No pós-coleta, né, é o maior problema, né? Os erros associados a gasometria, elas são mais associadas à coleta, né? Porque, veja, quando a gente coleta sangue arterial, né, a veia ela não vai ter uma pressão forte o suficiente para jogar sangue, né? Então, você vai ver que se por acaso você não fizer uma compressão adequada por muito tempo após uma coleta de sangue venoso, você vai ter o sangramento, mas que não vai ter grandes repercussões clínicas, né? Se você não faz a compressão no local pós-punção, no caso de uma coleta arterial, a artéria continua jorrando sangue e esse sangue começa a extravasar. Então aí nós temos um problema gigantesco, certo? Nós temos hemorragia associada, nós temos flebite, podemos fazer vasculite, né? Vasculites severas, inclusive, no paciente, que pode, inclusive, culminar com óbito, com coagulação intravascular disseminada. Então, nós temos uma série de complicações associadas a isso, né? Uma das complicações mais graves é a CIVD, é a coagulação intravascular disseminada, porque, normalmente, se esse sangramento excessivo, quando se junta com outros fatores inflamatórios e fatores de coagulação que o paciente apresenta, levam a uma desordem de coagulação primária e secundária. Tá certo? Então, e a gente vai ver isso em outro momento quando for estudar coagulograma, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é o quê? Quando a gente punciona a artéria, tem que fazer compressão no local pós-punção, né? Se for artéria braquial e radial, pelo menos 5 minutos de pressão aplicada no local, tá? Pressão mecânica mesmo. Coloca o algodão lá ou a gás e fica lá segurando até você perceber que o sangramento cessou ou passar pelo menos 5 minutos. No caso da femoral, né, como é uma artéria mais profunda, mais calibrosa e numa área mais sensível, o tempo de compressão é maior, né? A gente estipula ali em torno de 10 minutos para que haja interrupção do fluxo sanguíneo e não haja extravasamento de sangue. Tá certo? Então, isso é muito importante, tá? A gente bate muito nessa tecla nas minhas aulas, porque é importante que a gente fique atento a isso para evitar essas iatrogenias ao nosso paciente. Beleza? Então, conversado aqui sobre as principais orientações com relação ao processo de gasometria, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, lá no formulário que vai estar aqui nesse link abaixo, vocês vão fazer a inscrição para garantir o certificado de vocês, né? Tem um campo lá de observação, vocês podem mandar alguma dúvida que eu possa responder, né? Ou a gente pode conversar por e-mail, ou até mesmo no hospital, né? Enfim, eu quero que essa relação que a gente construa de educação permanente seja uma relação muito tranquila, então podem ficar bem à vontade para a gente conversar, né? Pode tirar suas dúvidas comigo em algum momento, não tem problema nenhum. A gente pode ir conversando sobre isso, tá certo? E agora a gente entra no bloco de interpretação propriamente dito, né? Como eu já falei para vocês, o objetivo dessa aula aqui é ser uma aula direcionada, acertada, focada diretamente na assistência, para que vocês tenham o maior, o maior aproveitamento de conteúdo possível dentro de um curto espaço de tempo, né? Nosso planejamento é fazer aulas de até 1 hora, tá bom? Então, vamos lá. Coletada a gasometria, levou a amostra para o gasômetro rodou, você obteve um relatório que parece mais ou menos com isso aqui. Cadê? Ó, com essa imagenzinha aqui, certo? E aí você olha e diz, tá, isso aqui significa o quê? Antes da gente tentar entender o que significa cada um deles, eu vou apresentar a gasometria para quem nunca conheceu, ou quem já viu e não tem essa familiaridade, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem aqui o pH, né? O pH, vamos focar aqui nessa imagem, eu vou tentar dar um zoom aqui para ficar mais claro para vocês. Deixa eu ver se ficou bom. Ficou bom. Então, olha só, aqui a gente tem o pH, tá certo? Vamos começar do comecinho, né? Que a gente tem o modelo da máquina, né? Aqui que é o padrão, a maior parte dos hospitais usa essa máquina aqui da GEM 3500, né? O pH, que é o nível de acidez, é o potencial hidrogeniônico da substância, né? Toda substância possui um nível de acidez próprio, que a gente chama de pH, né? Quanto menor o pH de uma substância, mais ácida ela é. Lembra isso da química, tá? Quanto menor o pH, mais ácido ela vai ser. Quanto maior o pH, mais alcalina a substância vai ser, tá certo? Então, o pH das substâncias da natureza gira em torno de 7, certo? Sendo 7 considerado um pH neutro. Abaixo de 7 nós teríamos um pH ácido, acima de 7 nós teríamos um pH alcalino. Tá? No caso da interpretação de exame laboratorial, no caso da gasometria, a gente tem como
é normal, digamos assim, um pH entre 7,35 a 7,45, né? O pH normal compatível com a vida. Então, se o paciente tem um pH sanguíneo abaixo de 7,35, a gente diz que o sangue está mais ácido do que o normal. É uma acidose, é uma condição clínica chamada de acidose. Se o paciente possui um pH sanguíneo acima de 7,45, a gente tem uma condição clínica chamada de alcalose, ou seja, o pH do sangue do paciente está mais alcalino do que o normal. Tá certo? E quem é que está fazendo isso? Lembra que no começo da aula eu falei? Uma disfunção entre dois sistemas, o sistema respiratório e o sistema metabólico, o sistema pulmonar e o sistema renal, tá? Então, pH, explicar. Aí vamos aqui conhecer os outros parâmetros que a gente consegue na gasometria, tá? Então eu tenho aqui ó, o PCO2, que é a pressão de gás carbônico, tá? O PO2, que é a pressão de oxigênio. Vocês podem ver também algumas siglas como PaCO2 ou PaO2, tá? PaCO2 é a pressão arterial de gás carbônico. PaO2 é a pressão arterial de oxigênio, tá? Eletrólitos aqui, ó, sódio, potássio, cálcio, glicose, lactato, vou já explicar o lactato que é importantíssimo aqui, hematócrito. Hematócrito a gente vê muito na parte de hemograma, que é a parte sólida do sangue. Vamos ver isso em outro momento, tá? Aí aqui a gente tem, ó, o cálcio corrigido para o pH, tá? Para a nossa prática, nós enfermeiros, isso aqui não é relevante, certo? Nós temos o bicarbonato, ó, HCO3-, tá? Certo? É, o bicarbonato standard, tá? O bicarbonato standard, pessoal, ele apresenta, é um valor de bicarbonato que não tem influência de compensação respiratória, certo? Para nossa análise no dia a dia, a gente vai considerar o primeiro bicarbonato aqui, ó, o HCO3-, certo? Beleza? O TCO2, que é a quantidade total de gás carbônico no sangue circulante, tá? O base excess, tá? BE é base excess. Base excess são excessos de bases dissolvidas no plasma. Porque para que o sangue se torne mais alcalino ou mais ácido, as bases dissolvidas no sangue, no plasma, né? E no fluido extracelular entram em ação para poder fazer esse ajuste, né? É algo que a biofísica explicaria melhor para a gente e eu vou ser bem direto para o nosso contexto clínico do dia a dia não tem uma relevância grande com relação a esses dois parâmetros. O que eu quero que vocês saibam é, em relação ao base excess, nós temos BS significa base excess, são bases dissolvidas no plasma e são elas que vão fazer esse ajuste do nível de acidez e alcalinidade a depender do que acontece com o bicarbonato e com o gás carbônico, tá? E por fim nós temos a saturação central de oxigênio, que também é um parâmetro que vem na gasometria. Saturação de oxigênio central, esse C é de central, tá? Porque a gente tem a saturação periférica e isso muda. Na aula de interpretação de exames, a gente vai ver que essa saturação ela pode ser diferente quando se é avaliada pela periferia do corpo, tá? Então, conhecemos aqui os parâmetros, certo? Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem voltar um pouquinho para rever essa explicação, certo? É importante, mas que a gente precisa conhecer aqui. Para a nossa leitura do dia a dia, eu vou pedir para que vocês deem atenção a alguns valores. Ó, primeiro de tudo, o pH é o mais importante. Segundo, o PCO2, que é a quantidade de gás carbônico, tá? O PO2, que vai me dar uma noção acerca da quantidade de oxigênio que o paciente tem no sangue arterial, tá? Os eletrólitos não vão ser importantes para a gente entender gasometria em si, mas para a gente ver outras taxas, por exemplo, a taxa do nível de sódio, nível de potássio, nível de cálcio de forma isolada, né? O lactato é importantíssimo, tá? O bicarbonato, tá? O bicarbonato, que é o HCO3- aqui, e o base excess, tá? Aqui, ó, base excess aqui embaixo. Beleza? São os parâmetros importantes. De novo, pH, PCO2, PO2, HCO3- e base excess. Beleza? Aí vamos aqui às explicações para vocês. Primeiro, pH é o nível de acidez do sangue, tá? O pH normal ele vai girar entre 7,35 e 7,45, tá? Abaixo de 7,35 a gente tem uma condição chamada de acidose, certo? Então, eu deixei aqui uma imagem para vocês verem que é bem interessante, que mostra isso.
7,35 a 7,45 é um pH compatível com a vida. Abaixo de 7,35 eu tenho uma acidose. Acima de 7,45 eu tenho uma alcalose. Então, naquela gasometria que a gente estava vendo aqui, ó, só pelo pH, quando você olha aqui, você tem um paciente numa o quê? Quem disse alcalose, acertou. Só pelo pH a gente já vê que é uma alcalose. Então, esse é o primeiro passo para ler uma gasometria. Primeiro passo, saber como é que está o pH e qual o distúrbio que apresenta. Olhou para o pH, já bate o olho. Aqui no caso, 7,62. É uma alcalose. Isso eu já entendi. Beleza. Mas me diga uma coisa. O que é que está causando essa alcalose? Por que o corpo entrou em alcalose? A gente já sabe que quem vai regular o pH são os sistemas metabólico e respiratório, né? O sistema renal e pulmonar. Então, o que foi que houve com esses dois sistemas que fez o pH entrar numa alcalose? Essa é a interpretação, tá? Então, nós temos aqui 7,62 de pH, sabemos que é uma alcalose. Mas, o que foi que levou essa alcalose a acontecer? É o que a gente vai descobrir através da análise do PCO2, e vamos descer mais um pouquinho, do HCO3-, que é o nosso amigo bicarbonato. Mas o primeiro passo, pessoal, é sempre esse. A gente faz a leitura do pH, tá? Aí você tem aqui, ó, PaO2, né? O valor normal. A gente tem que saber esses valores normais, tá, gente? Tem que saber o valor normal, porque se a gente não souber o valor normal, a gente não vai saber como interpretar o resultado, tá? Então, PaO2 80-100, né? De 80 a 100. O que significa isso? Nível de oxigênio no sangue arterial. Abaixo de 80 é o que a gente tem por hipoxemia, né? Acima de 100 é o que a gente chama de hiperóxia, né? E aí a gente tem que fazer esse ajuste no ventilador mecânico se for um paciente que esteja entubado, por exemplo, tá? PaCO2 ou PCO2. PaCO2 indica a quantidade de gás carbônico no sangue arterial, tá? Varia entre 35 a 45 milímetros. Então, abaixo de 35 a gente tem uma alteração. Acima de 45 a gente tem outra alteração, que eu vou já mostrar para vocês. Eu fiz uma tabelinha bem massa, porque essa tabela, minha gente, se vocês memorizarem ela de alguma forma, vocês nunca mais erram a leitura de gasometria, né? E particularmente eu acho até desconcertante um enfermeiro que roda uma gasometria e não sabe ler o básico, tá certo? É, outro parâmetro, bicarbonato, HCO3-. Aqui, ó, vai girar entre 22 e 26 miliequivalentes por litro. Se por miliequivalentes por litro. Se eu tenho um bicarbonato menor que 22, eu tenho uma alteração. Se eu tenho um bicarbonato maior que 26, eu tenho outra alteração. E o base excess, né, que são as bases dissolvidas no plasma, que eu já expliquei para vocês, vai variar entre -2 e +2 miliequivalentes por litro. Tá? Se eu tenho um base excess muito diminuído, né, ou seja, poucas bases dissolvidas no plasma, eu tenho uma alteração de acidez. Se eu tenho muitas bases dissolvidas no plasma, eu tenho outra alteração de acidez. Tá certo? Então, sem muitas delongas, né, eu quero que vocês memorizem. Eu já volto a falar do lactato. Eu quero que vocês olhem para esse slide aqui e esse logo aqui em seguida. Tá? Como é que a gente lê uma gasometria em resumo, né, de forma direcionada? Primeiro, você sempre vai avaliar o pH. Primeiro, começa pelo pH. pH. Vai ver se ele está normal, em acidose ou em alcalose. Primeiro passo. Depois, segundo passo seria o quê? Avaliar qual é o fator que está alterando o pH. É o gás carbônico, que subiu ou desceu, ou é o bicarbonato que subiu ou desceu? Pronto, é o segundo passo. E o terceiro passo, existe tentativa de compensação de um outro sistema? O que é isso? Quando um sistema entra em desequilíbrio e altera o nível de acidez, o outro sistema tenta compensar. Por exemplo, você está numa acidose causada por uma disfunção respiratória. Então, o sistema renal, ele não vai ficar vendo aquilo de forma apática, não. Ele vai tentar regular a quantidade de eletrólitos no sangue arterial para tentar normalizar o nível de acidez daquele sangue. Tá certo? E eu vou explicar melhor mostrando casos aqui na prática. Tá bom? Por fim, né, para fechar aqui essa parte da aula, eu queria que vocês ouvissem um pouquinho sobre o lactato, né? O lactato é um parâmetro que a gente usa muito na gasometria no dia a dia, certo? Lactato, pessoal, ele é uma resposta ao que a gente conhece por ácido lático, né? Quem aqui nunca, quando foi para a academia, né? Aí tá ali treinando, babá bem direitinho,
Aí no outro dia, quando você acorda, tá todo duro, né? Dolorido, os músculos doloridos, né? Você não consegue fazer o menor movimento sem sentir dor. E essa dor, né, é a produção de ácido lático nos músculos. O lactato é um marcador, né, produzido em resposta ao estresse fisiológico na ausência de oxigênio. Quando o corpo precisa fazer metabolismo anaeróbio, ou seja, sem a quantidade de oxigênio suficiente, o lactato tende a subir. Então, em infecções, né, em situações de sepse, por exemplo, choque séptico, outras condições infecciosas, prioritariamente na UTI, o que é que nós vamos ter? Um metabolismo anaeróbio exagerado. E aí, como resposta ao metabolismo anaeróbio, há a produção de ácido lático, que é o lactato. Então, o lactato sempre vai subir em situações infecciosas, né? Mas normalmente ele sobe, vai subir em situações infecciosas, mas quer indicar o seguinte, que alguma situação levou ao corpo a fazer metabolismo, queimar glicose aliás, na ausência de oxigênio. É o metabolismo anaeróbio. Tá? Então, o lactato ele vai ser produzido em resposta a essa queima de glicose para gerar energia sem a quantidade necessária de oxigênio. É o que a gente conhece por metabolismo anaeróbio. E ó, que interessante, sepse, infarto, parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória aguda, diabetes tipo 1, intoxicação por cianeto, tudo isso faz aumento de lactato, porque a glicose é quebrada a CO2, gerando ácido lático. E na gasometria a gente vê muito lactato subir nessas situações de estresse aí. Beleza? Tranquilo? Bacana? Então vamos ali para a gente ver essa tabela. Minha gente, essa tabela aqui, né? Eu acho ela fantástica. Eu fiz essa tabelinha aqui pensando justamente em facilitar a vida dos meus alunos para fazer essa leitura. Olha que interessante. Aqui a gente tem, ó, se você gravar isso aqui na sua cabeça, junto com os valores de referência que a gente já viu, né? Você nunca mais vai gasometria. Vamos relembrar, ó. pH normal 7,35 a 7,45. PaCO2, que é o gás carbônico, de 35 a 45 milímetros. Bicarbonato, de 22 a 26 miliequivalentes por litro. E o base excess, de menos 2 a mais 2 miliequivalentes por litro. Tá? Quando eu falo em gasometria, eu tenho duas condições. Ou o paciente pode estar em acidose, ou o paciente pode estar em alcalose. A acidose, ela pode ser de três subtipos. Ela pode ser uma acidose respiratória, ela pode ser uma acidose metabólica e ela pode ser uma acidose mista, tá? A alcalose, por sua vez, ela pode ser também respiratória, metabólica e mista, tá? E aí eu vou explicar, né? Se for necessário, vocês voltam um pouquinho essa aula, esse vídeo para ouvir novamente. Mas vejam só. Quando é que eu digo que meu paciente está numa acidose? pH abaixo de 7,35. Quando é que eu digo que meu paciente está numa alcalose? pH acima de 7,45. Fato. Para essa acidose, vamos focar na acidose. Ser respiratória, eu preciso ter o quê? Uma acidose com gás carbônico elevado. Elevado acima de quanto? Do limite, que é quanto? 35 a 45. Então, a acidose com gás carbônico acima de 45 é acidose respiratória. Lembrando disso, matou. Gasometria. Então, acidose com gás carbônico elevado é acidose respiratória. Acidose metabólica, a gente teria o quê? Para a acidose ser considerada metabólica, eu preciso ter bicarbonato baixo. E baixo, abaixo de quanto? Qual é o limite que a gente viu? Não é de 22 a 26? Então, se eu tenho acidose com bicarbonato menor que 22, eu tenho acidose metabólica. E para a acidose ser mista, eu precisaria de quê? Dos dois distúrbios acontecendo ao mesmo tempo na mesma gasometria. Por exemplo, eu tenho ali uma acidose, o gás carbônico está alto e o bicarbonato está baixo ao mesmo tempo, no mesmo exame, na mesma amostra. Isso seria considerado uma acidose mista. Lembra, primeiro passo é verificar se a gente tem acidose ou alcalose, qual é o distúrbio do pH. Segundo passo, identificar qual é a causa, se é respiratória, metabólica ou se é uma causa mista. Beleza? No caso da alcalose, a alcalose seria o quê? pH acima de 7,45.
E aí a gente teria o quê? Essa alcalose pode ser respiratória, pode ser metabólica e pode ser mista. A alcalose vai ser respiratória, só para vocês nunca mais esquecerem, vocês nunca mais esquecerem, toda a alcalose é exatamente o contrário da acidose e vice-versa. A alcalose é o contrário da acidose e vice-versa. Então vamos lá. Para a alcalose ser considerada respiratória, eu tenho que ter sangue alcalino mais nível de gás carbônico diminuído. Olha aqui para a imagem. Percebe que na acidose o gás carbônico teria que estar aumentado? Aqui é o contrário. Na alcalose metabólica, você vai ter o quê? Alcalose com bicarbonato alto. E na alcalose mista, você vai ter alcalose e, ao mesmo tempo, na mesma amostra, gás carbônico baixo e bicarbonato elevado. Vamos para a prática, que é melhor, né? Vamos ver isso aqui na prática. Vamos pegar aqui essa gasometria que está de exemplo. Tem alguns outros aqui, mas vamos ver logo essa. Se vocês quiserem dar uma pausa para fazer a análise dessa gasometria, eu acho importante, tá? Então, pausa o vídeo, faz a análise da gasometria, tá? Mas eu vou fazer essa leitura com vocês aqui agora. Então, olha para cá. Você tem aqui, ó, pH 7,62. De cara, você já sabe que isso é um quê? Uma alcalose. Porque a gente sabe que acima de 7,45 é uma alcalose, tá? Agora, essa alcalose ela pode ser respiratória, metabólica ou mista, certo? Como é que eu defino isso? Primeiro a gente vai olhar o gás carbônico. Quanto é que está o gás carbônico? 44. A gente sabe que o normal é de 35 a 45. O gás carbônico está normal? Tá. Está alterado? Não. Então, eu posso dizer que essa alcalose é respiratória? Não, não posso. Vamos avançar para o outro parâmetro que é definidor, que é o bicarbonato. O bicarbonato, HCO3-. Quanto é que ele está aqui, ó? 45,2. Opa! Qual é o normal? O normal do bicarbonato não é de 22 a 26? Quanto é que ele está aqui? 45,2. Está bem mais alto do que deveria. Olha, se eu tenho alcalose com bicarbonato elevado, pela nossa amiga tabela ali, lembra da nossa tabela? Pela tabela, alcalose com bicarbonato aumentado é alcalose o quê? Metabólica. Pronto, matamos a charada. Então, nessa gasometria aqui, o distúrbio presente é uma alcalose do tipo metabólica. O sangue está alcalino e quem é que está causando isso? O bicarbonato. Perfeito? Deu para entender isso tranquilo, gente? Bacaninha. Se for o caso, vocês podem voltar um pouquinho esse vídeo, né? Rever essa parte da observação, né? Desses detalhes, porque é importante que vocês façam uma leitura um pouco mais aprofundada com relação a isso com mais calma, tá? Então eu sugiro que vocês retomem um pouquinho o vídeo para poder entender um pouquinho mais de clareza para que isso fique bem afiado na cabecinha de vocês. Aí você me pergunta o seguinte, tá? Já sabemos que é alcalose metabólica. O PCO2 ele não se alterou. Você percebe que ele não se alterou? Ele está aqui normalzinho. Então, isso tem algum significado clínico? Tem sim. Vê só. É, vou voltar aqui no slide para vocês verem uma coisa. Lembra que a gente viu três pontos, ó? Avaliar o pH o primeiro, avaliar qual fator está alterando, beleza? Existe tentativa de compensação de um outro sistema? Isso aqui é uma pergunta. A gasometria, pessoal, ela vai. O outro sistema que não está causando distúrbio, ele pode tentar querer ajudar o sistema causador do distúrbio. Por exemplo, você tem ali uma acidose, aliás, perdão, uma alcalose metabólica, que a gente viu naquela gasometria agora. O que é que tem que acontecer? Como a gente já viu que quem está causando a alcalose é um excesso de bicarbonato, para equilibrar isso,
O que é que tem que acontecer? O gás carbônico teria que se movimentar de alguma forma, né? Geralmente ele também aumenta, geralmente, para ver se neutraliza esse excesso de bicarbonato e corrige essa alcalose. Vou repetir. Quando a gente tem um distúrbio sendo causado por algum, ou pelo sistema metabólico, ou pelo sistema renal, o outro sistema que não está causando nada, ele precisa se alterar para tentar ver se ele normaliza o pH, para tentar se ele equilibra a situação, tá? Por exemplo, você tem ali uma alcalose metabólica, ou seja, o sangue está alcalino porque houve aumento de bicarbonato. Então, o que a gente espera é que o gás carbônico, ele também se movimente, ou seja, mude a sua concentração, né, se o paciente retenha mais gás carbônico para tentar ver se esse excesso de gás carbônico se junta ao excesso de bicarbonato e normaliza o pH. O grande objetivo aqui é deixar o pH normal, tá? Normal, normalzinho, certo? E aí vamos ver aqui. Quando se fala em compensação, a gasometria pode ser de três subtipos. Ela pode ser uma gasometria compensada, uma gasometria parcialmente compensada ou uma gasometria descompensada. A gente diz que a gasometria foi compensada quando a gente tem o seguinte: apesar das alterações de pH, de gás carbônico e de bicarbonato, o pH está normal. Vou explicar com mais detalhes e mostrar para vocês na prática. A gente diz que a gasometria é parcialmente compensada quando a gente tem o quê? Um pH anormal, né? Ou seja, alterado, seja em acidose ou em alcalose, mas o outro sistema se mexeu para ajudar a compensar. Vou explicar também. E a gente diz que a gasometria é descompensada se o pH está anormal, né, ou seja, alterado, e o outro sistema que não está causando nada não tentou se mexer para compensar. Se explicar isso na prática que é melhor. Vamos para cá. Já sabemos que aqui é um pH de 7,62, é uma alcalose. A alcalose para ser respiratória ou metabólica, para ela ser respiratória, pelaquela tabela, teria que ter gás carbônico baixo. Eu tenho aqui, não. Para ela ser uma alcalose metabólica, eu precisaria ter bicarbonato alto. Eu tenho aqui? Tenho. Então eu bato o prego e digo, é uma alcalose metabólica. Beleza. Ok. Tá. Quem é o sistema que não está causando nada? O sistema respiratório. Ou o CO2 aqui não está normal? Não é sempre ou um ou outro que vai causar? Ou é o bicarbonato, ou é o gás carbônico. No caso, se o bicarbonato é quem está causando o distúrbio, o sistema respiratório ele tem três opções. Ou ele se mexe e consegue deixar o pH normal, ou ele não se mexe, ou ele se mexe para tentar, mas não consegue normalizar o pH. O que aconteceu aqui? Ó? O PCO2 está normal, ele não se mexeu para tentar compensar. Então, sequer houve tentativa de compensação. Então, a gente diz que essa gasometria é uma alcalose metabólica descompensada. Por que descompensada? Porque o gás carbônico ele não tentou acompanhar o bicarbonato para normalizar o valor de pH. Então ele permaneceu aqui ao dentro do normal. O normalzinho dele é de 35 a 45, ele não está nem aí. Deixou o distúrbio continuar acontecendo. Beleza? Se for necessário, dê uma voltadinha nesse vídeo para vocês conseguirem entender isso com mais clareza. Tá? Eu vou passar para outros exemplos aqui para a gente ver. Olha aqui na tela. A gente tem aqui, ó, vocês podem dar uma pausa e tentar analisar isso aqui por conta própria para ver se a interpretação de vocês está correta. Olha aqui. pH de sangue arterial 7,17. De cara, eu já sei que isso é uma acidose. PCO2, 15. PO2, 118. É uma hiperóxia. Beleza. HCO3 menos é o bicarbonato arterial. 5,3. Opa. Excesso de base, menos 20. Normal é menos 2, né? Menos 20. Primeiro passo para ler. De cara, isso é uma acidose. Certo? Isso é uma acidose. pH menor que 7,35 é uma acidose. Aí vamos lá. Pela tabela, a tabelinha que eu botei no esqueminha aí atrás, que está no slide, para vocês verem daqui a pouco.
Para a acidose ser respiratória, tem que ter gás carbônico alto. Para a acidose ser metabólica, tem que ter bicarbonato baixo. Para a acidose ser mista, tem que ter gás carbônico alto e bicarbonato baixo na mesma gasometria. O gás carbônico aqui está alto ou baixo? A gente entende que ele está baixo. É uma acidose do tipo respiratória? Não, não é. Porque, pela regra, para a acidose ser respiratória, eu teria que ter gás carbônico alto. Aqui eu não tenho. Vamos agora para outro sistema que pode causar, que é o bicarbonato. Para que eu tenha acidose metabólica, eu preciso ter bicarbonato baixo. Quanto é que está o bicarbonato aqui? 5,3. Qual é o normal? 22 a 26. Eu tenho bicarbonato baixo aqui? Tenho. Bingo. Acidose metabólica. Então, o distúrbio presente aqui é uma acidose metabólica. É muito comum em paciente diabético, inclusive. Né? Diabetes tipo 1 faz muita acidose metabólica. Aí, veja. É, existe uma tentativa de compensação? Vamos descobrir. Se a gente sabe que quem está causando a acidose é o componente metabólico, o que o componente respiratório deveria fazer? Tentar se modificar para tentar normalizar o pH. O que foi que aconteceu? Ele se modificou? Se modificou. Tá vendo aqui, ó? Qual é o normal do PCO2? 35 a 45. Ele está em quanto aqui? Em 15. Então, houve modificação para tentar resolver o pH? Houve. Conseguiu deixar o pH normal? Não. Então, isso é uma acidose metabólica parcialmente compensada. Por que parcialmente? Porque o gás carbônico até tentou se mexer um pouquinho para normalizar, mas não conseguiu. O pH permaneceu em acidose, o paciente permaneceu acidótico. Então, pelo fato de não ter conseguido, é uma tentativa de compensação. Tentou, não conseguiu. É uma compensação parcial. Então, o distúrbio presente aqui a gente tem uma acidose metabólica parcialmente compensada. Tá? Olha para esse outro exemplo aqui. pH 7,07, PCO2 58, PO2 52, bicarbonato 16,8, Base Excess menos 12,8, TCO2 18,6, saturação de O2 69. Isso aqui era uma amostra arterial, tá certo? De sangue arterial, tá? Era um paciente aqui ferrado, paciente COVID, tá? Cálcio 1,2, lactato 32. Vamos interpretar isso aqui. Lactato, metabolismo anaeróbio evidente, situação infecciosa. Tá? Cálcio, dentro da normalidade, saturação baixa, central, né, 69. TCO2 também baixo, ou seja, a quantidade global de gás carbônico no sangue estava diminuída. Tá? Excesso de bases, pouquíssimas bases, o que é compatível com a acidose, ó. pH 7,07, acidose braba, quase incompatível com a vida. Então vamos lá. Pelo pH já sei que é uma acidose. Quem está causando a acidose? Para a acidose respiratória tem que ter gás carbônico alto. É regra, tem que lembrar daquela tabela. Por isso que eu disse a vocês. Lembrando da tabela, mata tudo. Acidose aqui 7,07. Para ser acidose respiratória tem que ter aqui pH, gás carbônico alto. E a gente tem, ó, 58. Tá? Para ser acidose metabólica eu teria que ter bicarbonato baixo. Opa, olha. Cadê? Vou voltar. 7,07, acidose. PCO2 58. O normal é de 35 a 45. Então, se eu tenho 58, eu tenho uma acidose respiratória, não é isso? Mas vamos ver aqui, ó. Bicarbonato 16. Pela regra, a gente tem que, para a acidose ser metabólica, a gente tem que ter também bicarbonato baixo, não é assim? Então, ó, na mesma gasometria eu tenho a acidose com gás carbônico alto e bicarbonato baixo. É a acidose o quê? Mista, tá? Dá uma voltadinha na tabela para você ver e você vai entender que, pela regra da tabela, diz lá o seguinte: para acidose ser mista tem que ser na mesma gasometria. Gás carbônico alto, bicarbonato baixo e pH com acidose. É acidose mista, tá? Então aqui a gente tem uma acidose mista. Aqui, ó, pra gente fechar. Como tarefinha de casa, né? Para vocês garantirem o certificado de vocês, eu vou deixar aqui no link junto do slide, tem dois casos clínicos que vocês vão responder lá no link do Forms. Vai ficar aqui o link com
o material e o link do Forms. E vocês vão responder esses dois casos clínicos, que é a forma de garantir o certificado de vocês, tá certo? Olha aqui nessa imagem. Ó, pH 7,29. Qual é o normal? 7,35 a 7,45. Então eu tenho aqui uma acidose. PCO2 93, disparado, porque o normal é de 35 a 45. Então, é uma acidose respiratória? Pode ser. Vamos ver o bicarbonato? Bicarbonato, ó, de 44. Opa, opa, vamos lá. Para a acidose ser mista, a gente sabe que, pela tabela, que seria o quê? Gás carbônico alto, bicarbonato baixo. Aqui nós temos o quê? Gás carbônico alto e bicarbonato o quê? Alto também. Então, isso é uma acidose mista? Não. Isso aqui é uma acidose respiratória, porque quem está causando a acidose é o gás carbônico. E aqui, o bicarbonato, quando percebeu isso aqui acontecendo, ele fez o quê? Se oscilou para poder tentar normalizar o pH. Conseguiu? Não. Se não conseguiu, a gente tem uma acidose respiratória parcialmente compensada. Tá? Por que parcialmente? Tentou. Conseguiu? Não. Mas tentou, mas não conseguiu. Então, o distúrbio primário aqui é uma acidose causada por uma alteração respiratória, ou seja, retenção de CO2, e o bicarbonato tentou se elevar, ou seja, o rim segurou o bicarbonato para tentar ver se controlava essa acidose, mas não conseguiu. Beleza? Então a gente entende isso aí como uma acidose respiratória parcialmente compensada. Por fim, aqui o último slide, pessoal, né? É uma aula, como eu falei, uma aula bem direcionadinha, uma aula curta, né? Aí de 1 hora, tá? A gente, o objetivo desse curso é não tomar tanto tempo de vocês com relação. A gente sabe que no dia a dia as coisas são mais né, complicadas, então, assim, são cursos rápidos, certo? Aqui, ó, a gente vai ter pH de 7,24, né? De cara é outra acidose, tá? A gente vai ter aqui o gás carbônico de 60. Então, de cara, a gente já sabe que é uma acidose é, respiratória, né? Vamos tentar iniciar dizendo dessa forma, né? É uma acidose respiratória, porque o normal seria 35 a 45, e a acidose com gás carbônico alto é a acidose respiratória. O paciente está aqui com hiperóxia, ó, tá vendo? Ó, 150 de oxigênio. Aí vamos para o bicarbonato. 25,7. O normal é de 22 a 26, a gente sabe disso. Então, 25,7. No seu normal até 26 está normal. Então, o gás, a gente sabe que é uma acidose respiratória e o bicarbonato, que não se mexeu para compensar, fez nada, está normalzinho aqui. Então, é uma acidose do tipo respiratória. Por isso que eu digo a vocês o seguinte, vou voltar aqui os slides. A chave é a gente lembrar dos valores, tá? pH 7,35 a 7,45, PCO2 35 a 45, bicarbonato 22 a 26, base excess menos 2 a mais 2, e a gente lembrar deste esquema aqui quando é acidose e quando é alcalose. Printem esse slide, né? Memorizem ele para que vocês nunca mais esqueçam essa leitura básica de gasometria e essas observações, essas orientações com relação a uma boa análise. Tá? Vou deixar junto aqui do link um material de apoio sobre condutas do que fazer, porque aí eu preciso que vocês façam essa leitura aprofundada do material sobre as condutas que a gente presta quando se fala em paciente numa acidose respiratória, eu faço o quê? Paciente no alcalose metabólica, eu faço o quê? Quais são as condutas principais? Vou deixar aqui um materialzinho de apoio para vocês com relação a isso, tá? E aí, dou por encerrada essa aula, agradeço pela atenção de vocês, né? Haverão outras propostas também de curta duração, assim, para que a gente consiga fortalecer nossa assistência, garantindo aí um cuidado de enfermagem mais seguro, mais direcionado, tanto para o nosso paciente quanto para a gente como profissionais, né? Alavancando aí os índices de qualidade da assistência, tá bom? Um abraço para cada um, né? Um forte abraço para cada um de vocês, um bom fim de ano. Qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail, ou presencialmente, ou no grupo de WhatsApp. A gente segue junto aí fazendo esse trabalho de excelência, tá bom? Abraço, até logo. Foi muito demais estar com vocês.